Só que computação também, a gente faz uma outra coisa para nos facilitar a vida. A gente inverte ela. E eis que a minha árvore está no teto. Ela começa de cima e vai para baixo, certo? Então, hoje nós vamos analisar essa estrutura aqui um pouco mais a fundo para entender. Bom, o que é uma árvore, então? É um conjunto de nós. Cada um desses quadradinhos a gente chama de nó, certo? Então, ela é formada por um nó principal, a partir do qual todos descem. Esse é o nó raiz. Por isso ela está de cabeça para baixo, tá vendo? Aí o quê? A partir do nó raiz, nós temos o quê? Outras árvores embaixo dele, são as subárvores, certo? Abaixo de cada nó existe uma subárvore, porque ela também tem sua raiz e o resto dos nós que a compõem, certo? Bom, agora vamos algumas definiçõezinhas aqui. O grau de cada um desses nós é o número de subárvores que ele possui. O número de subárvores de um nó, a gente dá o nome de grau desse nó. Por quê? Porque a gente vai precisar dessa definição. Note que no nosso exemplo, todo nó tem grau 2, porque a partir de cada nó saem duas subárvores, exceto os últimos, que tem grau 0. Poderia ter grau 1? Poderia. Poderia ter vários graus, como nós vamos ver ao longo do curso, certo? Os nós de grau 0, que são o fim, eles têm um nome especial, eles recebem o nome de folhas. As folhas de uma árvore são o quê? A parte da árvore a partir da qual não tem mais árvore, ou seja, o grau delas é 0. Você pode ver aqui, as folhas não tem nada abaixo delas. Todos os outros nós são os nós internos. Por esses serem internos, exceto a raiz, que é a raiz, né? As folhas a gente também chama de nó externo. Bom, continuando a nossa nomenclatura aqui, os nós abaixo de um determinado nó são os seus descendentes, porque eles estão nas subárvores que saem desse nó. Então, aqui o que nós temos? Descendentes do 8, o 2 e o 12. Descendentes do 23, o 20 e o 30. Descendente do 2, nenhuma, a folha não tem descendente. Do 15, todo mundo, 15 é a raiz, certo? O nível de uma árvore, é como se você botasse ela aqui, a árvore genealógica, por assim dizer, e traçasse a cada geração seu nível. Então a raiz está no nível 0. Os filhos da raiz, os descendentes da raiz, estão no nível 1. Os netos dela, ou seja, os descendentes dos descendentes da raiz, no nível 2. E assim por diante. Você vai descendo o nível. A altura, então, de uma árvore, o que ela vai ser? Ela vai ser a distância. A altura de uma árvore é a altura da raiz, certo? A altura de um nó vai ser a distância desse nó do maior caminho até uma folha. Só que aí tem uma coisa interessante. A árvore você sempre percorre da raiz para as folhas. Então, o maior caminho, por exemplo, não tem voltar e ir para lá. Não, não, não. É nessa direção, você vai o quê? Do nó para as folhas. Então, vamos lá. Folha. Bom, a distância dela para uma folha é 0. Ela é uma folha. Esse aqui, ele está a uma distância 1 da folha. E esse aqui, a uma distância 2. Então, a altura é 2. Desse daqui e a altura é 1 desse daqui, certo? Oh, mas todo mundo aqui no mesmo nível tem a mesma altura, olha que coisa legal. Mais ou menos, é porque essa árvore está bonitinha, desenhadinha. Já já a gente vê
umas árvores um pouco diferentes. E por já é agora. Olha só. Quando a árvore não está balanceada, uma árvore balanceada é aquela que se apresenta como essa aqui, ó. Sabe? Tudo bonitinho, ó. Que tem de um lado, tem do outro. Isso é uma beleza. Mas quando ela está desbalanceada, as mesmíssimas definições valem. Ou seja, nível está aqui, a raiz no nível 0, os filhos dela nível 1, e aí vai, nível 2, nível 3. E a altura também. Só que olha só um detalhe, a altura desse nó aqui, ele é uma folha. A altura de um nó é a distância do caminho mais longo entre ele e uma folha, então ele é 0. A altura desse também é 0, porque ele também é uma folha, certo? E esse daqui, ele está no mesmo nível desse de altura 0, mas a altura dele é 1. Por quê? Porque o caminho mais longo dele é uma folha 1. E esse daqui, bom, ele tem uma folha, ele tem um caminho 1 até uma folha e um caminho 2 até uma folha. Então a altura dele é 2, é o caminho mais longo. E esse daqui, ele tem caminho de comprimento 2 até folhas ou caminho de comprimento 3. Então a altura dele é 3. A altura é o caminho mais longo. Certo? Isso aqui vai ser muito importante quando a gente brincar com árvores AVL. Bom, como eu já tinha dito, assim, tudo numa árvore trabalha com a raiz. Então, a altura de uma árvore é a altura do nó raiz. O endereço de uma árvore é o endereço de um nó raiz. Se alguém disser que uma função recebe uma árvore como entrada, ela não recebe uma árvore, ela recebe a raiz. Por quê? Porque a partir da raiz tu acessa todo o resto da árvore. Então, a raiz é simplesmente a parte principal da árvore. Certo? O nome não foi mal escolhido, não. Tem umas analogias interessantes aqui. E a profundidade? Bom, a profundidade de um nó é a distância entre esse nó e a raiz. Ao contrário. A altura é a distância do nó à folha. A profundidade é do nó até a raiz. Certo? Então, por exemplo, a profundidade desse cara aqui, dessa folha, bom, é 1, 2. 2, até a raiz é 2. Desse cara aqui é 1, até a raiz é 1. E a profundidade da raiz é 0. Aí a analogia já falha, né? Uma raiz com profundidade 0 parece que não está enterrada. Mas, enfim, o lance é a distância, a profundidade é a distância do nó até a raiz. Enquanto que a altura é a distância do nó do maior caminho até a folha. Por que não é a distância do maior caminho até a raiz? Porque só tem um caminho até a raiz. Certo? Lembre disso, ela vai da raiz até o nó. Então, só tem um caminho. Bom, isso é árvore. Mas as minhas árvores até agora, elas têm uma peculiaridade. Que peculiaridade? Repare nelas aqui. Deixa eu ver uma maior. Essa daqui. Todas elas com 2. Não, mentira. A folha não tem nada, né, abaixo dela. E essa aqui tem 1. Então, tudo bem. Todas com 0, 1 ou 2 descendentes. Certo? Isso é uma árvore específica, que é o quê? A árvore binária. Na árvore binária, abaixo de cada nó existe no máximo 2 subárvores. Ou seja, o grau de cada nó ou é 0, ou é 1, ou é 2. E se for 3, não é uma árvore binária. Aliás, o nome binário é justamente por causa disso, ela parte em 2. E para nós ela é interessante nesse momento justamente porque ela nos ajuda a executar a busca binária, como nós veremos mais adiante. Mas já chegamos lá.
Então era isso por hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido aqui, aproveitado as nossas definições. Elas são a base, o fundamento em cima do qual a gente vai construir toda uma gama de funções e estruturas em cima do conceito de árvore. Até a próxima.